Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos já terminando este ano litúrgico A. Hoje é o penúltimo domingo deste ano litúrgico. Domingo que vem, encerramos o mês de novembro e também, ao mesmo tempo, o ano litúrgico que estamos celebrando. Dezembro, começamos um novo ano litúrgico, o ano litúrgico B, sob a orientação do Evangelho segundo Marcos. E começaremos, então, a preparação natal. Já estamos aí, né? Olha como que o tempo passou rápido. E eu convido você, então, a meditar sobre uma parábola que Jesus nos conta hoje. É a segunda de uma série de 3, como já havíamos falado no domingo passado. E o tema da liturgia desse domingo que eu escolhi é o seguinte: Deus nos quer livres como Ele, não pessoas atemorizadas. Vou repetir. Deus nos quer livres como Ele, não pessoas atemorizadas. Com Jesus, a relação com Deus, com o Pai, muda. Não mais servos do Senhor, mas filhos do Pai. É isso que nós somos. Mas uma ideia errada de Deus pode arruinar a existência de uma pessoa e impedir a transição de servo para filho. É o que estamos refletindo desde o domingo passado, mediante 3 parábolas que Jesus começou a contar-nos. Domingo passado nós ouvimos a parábola das virgens prudentes e imprudentes, que está no capítulo 25 de Mateus, versículos de 1 a 13. Hoje, neste domingo, ouviremos a parábola dos talentos, capítulo 25, versículos de 14 a 30. E finalmente, no próximo domingo, o que encerra o ano litúrgico, teremos a parábola do juízo final, capítulo 25, versículos de 31 a 46, encerrando assim também o capítulo 25 de Mateus. Então vamos começar a ler este evangelho de hoje. Mateus 25, 14 a 17, cujo texto já está aparecendo aí, diz o seguinte: Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 talentos lucrou outros 2. Jesus aqui está falando sobre o reino dos céus. No mundo oriental, onde vivia Jesus e seus discípulos, todos os empregados de uma pessoa importante são chamados de servos, mesmo que, como neste caso aqui da parábola, sejam funcionários de alto escalão. Este senhor não deixa seus bens sob custódia, mas os transfere. Esse senhor transfere todos os seus bens a esses servos. O verbo entregar usado pelo evangelista neste evangelho significa dar, sem depois receber de volta. É dar mesmo, definitivamente. O talento era uma medida de valor muito importante. Para vocês terem uma ideia, um talento oscilava entre 26 e 36 quilos de ouro, isso mesmo. Um talento equivalia de 26 até 36 quilos de ouro. Então, correspondia a cerca de 6.000 denários, ou seja, 20 anos de salário de um trabalhador. Portanto, um talento é uma fortuna, a cada qual, diz o Evangelho, é dado de acordo com a sua capacidade. Literalmente, ao invés de capacidade, o texto original em grego fala força. Cada um é dado conforme a sua força. O senhor, o mestre, conhece seus oficiais e conhece suas habilidades. E aquele que recebeu 2 talentos faz o mesmo que aquele que recebeu 5. O primeiro ganha mais 5 e o outro dobra igualmente, ganha mais 2. Agem como senhores, como se o talento fosse deles. Vamos prosseguir a leitura. O versículo 18 do capítulo 25 de Mateus nos diz: Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Cuidado, não é que com um só talento esse funcionário tenha recebido pouco, pois um talento, como já falamos, equivale a cerca de 26 a 36 quilos de ouro, ou cerca de 20 anos de trabalho, de salário de um trabalhador. Portanto, mesmo esse que recebeu um talento, recebeu uma enorme fortuna. No entanto, ele continua com a mentalidade de servo.
não se sente como um senhor. Ao enterrar este talento, é como se ele estivesse enterrando a sua própria vida. Mas também o faz porque, segundo a lei rabínica, se alguém enterrasse o dinheiro que lhe foi dado, em caso de roubo, não era obrigado a devolver. Então ele está cheio de temor, ele não trabalha, não sente que aquele talento que ele recebeu seja dele, está com medo até de ser roubado. Então o enterra. Ele toma todos esses cuidados porque não acredita na generosidade do seu Senhor. No fundo é isso. Prossigamos. Os versículos 19 e 23 nos dizem: depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Vejam só, o evangelista fala no tempo presente, para representar uma ação que continua na comunidade de Jesus. E queria acertar contas com eles, diz o evangelho. Ele não vem para receber de volta o que doou, mas para ver o que fizeram com aquilo que lhe doou. Pois bem, neste momento, o senhor, o patrão, não pede de volta aquilo que deu, mas se alegra, exclama muito bem. E esta exclamação se assemelha à do Criador no livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia, quando Deus admira a sua obra e fala e vê que tudo era muito bom, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então o patrão fala de administração de tão pouco, mas não é tão pouco assim, ele deu uma enormidade. Por exemplo, o que recebeu os 5 talentos, recebeu 150 quilos de ouro. É uma fortuna extraordinária. E o dono diz que foi pouco. E convida-o a fazer parte de todos os seus bens, de toda a sua vida, e faz com que passe da condição de servo a de senhor, livre como ele é livre. Da mesma forma, para aquele que recebeu 2 talentos, ele agiu como homem livre e vai receber ainda mais recompensa, mais liberdade ainda por ter agido assim. Vejamos agora os versículos de 24 a 28 do capítulo 25 de Mateus. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu pudesse recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Veja bem, então vamos ver o que esse texto que acabamos de ver significa. Aqui a situação é diferente para quem recebeu 1 talento. Ele raciocina com base no que sabe, mas é um conhecimento errado o que ele tem. Esta é a imagem distorcida que não é justificada pela narrativa. Na narrativa, vemos um senhor que não é generoso, mas loucamente generoso, que não só não quer de volta a enorme fortuna que deixou aos seus funcionários, mas na verdade os torna parte de todo o seu patrimônio, de toda a sua vida. Diz esse que recebeu 1 talento: eu estava com medo. É aqui que o evangelista quer chegar. Uma imagem distorcida de Deus, o temor de Deus pode ser fatal para a pessoa.
que acaba tendo medo de agir por receio de reprovação ou de errar. João dirá na primeira carta, abre aspas, não há medo no amor. Quem teme não é perfeito no amor. Como está na primeira epístola de João, capítulo 4, 18. Quem tem medo não é perfeito no amor. Enquanto os outros tomavam posse da riqueza que lhes fora confiado e agiam livremente, este terceiro servo permaneceu servo. E ele mesmo sublinha, escondi o teu talento no chão, aqui tens o que te pertence. Ou seja, ele nunca considerou esse talento seu. O Senhor não concorda com a imagem que o servo tem dele, pois é uma imagem distorcida, repetimos. O medo de errar no indivíduo paralisou a sua ação, o seu crescimento. E aqui está a sentença. Tirai dele o talento. Ele não sabia o que fazer com esse talento? Era uma fortuna e ele não sabia como usá-la. Aliás, para ele, essa fortuna que o Senhor lhe havia dado tornou-se motivo de angústia, ansiedade e preocupação. Aí o Senhor lhe diz, não adianta você ficar com ele, com este talento. E complementa, dai-o àquele que tem 10. Esse indivíduo não está sendo punido, atenção, por ter feito algo de ruim. Ele simplesmente não fez nada. Concluamos o Evangelho com os versículos de 29 a 30. Jesus continua dizendo, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. A expressão inicial é a todo aquele que tem. Já encontramos este verbo ter no Evangelho de Mateus, na parábola dos 4 terrenos, lá no capítulo 13, e indica produzir. Aquele que produz, aquele que tem, aquele que produz, ou seja, aquele que frutifica o que lhe é dado. Então, a quem faz frutificar o que o Senhor lhe dá, será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Quem produz amor, recebe do Pai uma capacidade muito maior de amar. É disso que se trata. Por outro lado, quem não ama, quem não orienta a vida para os outros, atrofia e fica sem nada. Diz ainda esses últimos versículos, este serve inútil. Por que o Senhor chama ele de inútil? Inútil porque não soube o que fazer com essa fortuna. Joguei-o lá fora na escuridão. Na verdade, ele já está aí. Porque ao enterrar o talento, ele se enterrou. Ele já se encontra na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, conclui o evangelista. E essa é uma expressão que equivale ao nosso português de hoje, arrancar os cabelos. É o desespero por ter falhado na sua existência. Pois bem, após estas palavras que nos iluminaram o texto do Santo Evangelho deste domingo, eu faço agora as minhas considerações pessoais. E começo com uma citação, curta, mas profunda, que diz o seguinte: não tenho medo de Deus, tenho medo do homem. Vou repetir, não tenho medo de Deus, tenho medo do homem. É de Svetlana Alexievich, nascida em 1948, ela é jornalista e escritora bielorrussa, recebeu o Nobel de Literatura de 2015. É incrível como a imagem que fazemos de Deus é determinante para o tipo de relação que estabelecemos, seja com Ele, seja com as demais pessoas. O medo insano foi a ruína do terceiro servo da parábola dos talentos, que acabamos de refletir em seus detalhes. Um Deus que agisse como um policial, um investigador, um juiz, um capataz de fazenda, observando atentamente, anotando todas as nossas faltas e desvios, bem como nos punindo por tudo o que fizéssemos de errado na vida, não seria um Deus merecedor de nosso amor, de nosso carinho, e muito menos do apelativo Deus. O Senhor da parábola, que é a imagem do próprio Deus, não se irritou com o funcionário que enterrou, ou seja, anulou o talento recebido, porque a sua produtividade, o seu rendimento, não foi o esperado. Não. O que irritou o Senhor foi a paralisia, o comodismo, a autodefesa,
o fechamento em si mesmo e principalmente a imagem deturpada que ele tinha de seu Senhor. No fundo, aquele servo, e muitos de nós ainda hoje, tinha medo de sua liberdade. Isso mesmo. Ser livre é ser capaz de suportar o fardo da responsabilidade por aquilo que somos e fazemos. E isso nem todos estão dispostos a viver. Por isso, o Deus do medo, o Deus juiz, é tão popular e permanece em tantas mentes e corações mesmo após a vinda de Jesus a esta terra. Esse Deus não existe. Ele é produto de nossa invenção. Afinal, esse Deus do medo, da punição, do castigo, é um Deus que nos dá segurança. Pois um fiel que tem medo de Deus submete-se como um rebanho de ovelhas, aguenta todo tipo de jugo, pois sente-se seguro em meio ao caos deste mundo. Daí, a preocupação de certos fiéis em ter respostas prontas e claras para tudo, pois a sua liberdade eles a entregaram a um guia, um guru, um padre, um pastor, um monge tibetano, um mestre filosófico, enfim, alguém que pensa por eles e lhes indica o caminho da vida. É mais fácil viver assim, não há dúvida. Porém, essa é a atitude condenada por Jesus na parábola deste domingo. Ela leva a uma vida inútil, estéril, pois não produz nada de novo. Trata-se de devolver a Deus aquilo que já era dele. Ou seja, é negar-se a dar-lhe algo que seja fruto de nossa vivência, de nossos esforços, de nossas quedas e soerguimentos. No fundo, é negar-se a viver, a jogar-se na existência sem medo. O sentido dessa parábola está otimamente retratado pelas corretas palavras de Papa Francisco, logo no início do seu pontificado. Diz Papa Francisco, abre aspas, prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer. É o que está lá na exortação da encíclica Evangelii Gaudium, número 49. E após essa belíssima palavra do Santo Padre, eu convido você a rezar comigo e concluirmos a meditação do Santo Evangelho deste 33º domingo do tempo comum. O texto dessa oração aparecerá também para você na sua tela. Obrigado, Pai, pelo dom do Espírito que me faz pertencer a Cristo, a ponto de ser um com Ele. Obrigado, Pai, porque no Espírito Santo me fizeste filho em teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque no Espírito que me deste posso te chamar Papai. Obrigado, Pai, pelo Espírito que habita em mim. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também me dará a vida que não morre. Obrigado, Pai, porque pela força do Espírito Santo tu me deste a capacidade de viver não na escravidão e no medo, mas na liberdade e na alegria dos filhos de Deus. Amém. Que todos vocês tenham um abençoado final de semana, um abençoado domingo. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo final de semana, se Deus quiser.